Nós hoje vamos meditar sobre o bem e o mal. Que Deus possa, assim, trazer a sua palavra nos nossos corações. É independente de quem pregue, quem fala é o Espírito Santo de Deus. Por isso, que você fique atento, porque Deus tem uma palavra especial para nós nesta noite. E só o Espírito Santo é quem pode interagir conosco e fazer com que a gente entenda o que Deus está querendo de nós, para além das minhas palavras. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Vamos ler o versículo 6, de uma história muito conhecida, que eu acredito que a grande maioria dos que aqui estão conhece. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Amém? Primeiro livro da Bíblia, né? Misericórdia. Se tiver alguma misericórdia aí, o negócio está feio. Vamos lá. Eu vou ler na NVI. Os irmãos podem aí acompanhar na sua Bíblia. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Que Deus aplique essa sua palavra nos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. E nessa oração a gente vai pedir tão somente que Deus, e somente Deus, através do seu Espírito, possa falar aos nossos corações, trazendo a sua palavra. Pai, que nesta hora, Senhor, Tu possa falar conosco, através dessa palavra. Que Tu, Senhor, que sabes de todas as coisas, possa trazer ao nosso entendimento aquilo que Tu desejas falar a cada coração aqui nesta noite. Que somente e unicamente a Tua voz possa, Senhor, chegar aos nossos ouvidos, para que essa palavra possa trazer edificação a cada um de nós. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Essa semana nós fomos mais uma vez sacudidos aí pela mídia, né, por mais uma cena lastimável de violência, de intolerância, desencadeou aí uma série de julgamentos, que era certo, que era errado, e é algo que a gente viu, né, a forma como a mídia expõe a notícia, ela traz assim uma consternação para a gente, mas eu digo a vocês o seguinte: cenas desse tipo, elas se repetem todos os dias, em todos os cantos do mundo. Muitas delas não aparecem na mídia, da forma que esta apareceu, né? Eu me refiro ao atentado lá da França, mas em todos os dias, em todos os cantos, acontecem cenas de violência. Tudo isso, irmãos, começou nesse versículo que a gente acabou de ler. Esse foi o versículo da queda do homem. Esse ato de Adão e Eva quebrou a harmonia que existia entre o Criador e a criação. O propósito divino de Deus
pelo qual ele criou o homem e a mulher, foi rompido neste ato que nós acabamos de ler aqui. Se você for ler o texto do capítulo 3, após este ato aqui, ele percebeu que está nu, que estavam nus, né? A primeira consequência prática foi se esconderem da presença de Deus. E, por consequência, diante de Deus, da parte de Deus, o homem e mulher e a natureza, tudo foi amaldiçoado. E o homem foi expulso do jardim, foi expulso da presença de Deus. Então, tudo que nós vemos hoje é resultado desta quebra. Só para a gente ter uma ideia, eu estava conversando com um sobrinho meu, que é um oficial da polícia. O ano passado, em Pernambuco, foram assassinadas 3.400 pessoas, para uma população de pouco mais de 8 milhões de habitantes. Dá em torno de uma média de 10 pessoas por dia. E olhe que saiu recentemente uma pesquisa sobre a violência no Brasil, e Pernambuco não figurou entre os primeiros colocados. Era Alagoas e outros estados lá, Pernambuco ficou lá, né, numa situação mediana. E com todas essas mortes. Na África, irmãos, estão acontecendo verdadeiros genocídios de etnias, que a gente não vê, porque a mídia não tem interesse de mostrar. Mas estão acontecendo atentados, quase todo dia, carro-bomba explode e mata dezenas de pessoas. As guerras, o mundo hoje está em guerra, em algum lugar do mundo tem gente matando e atirando em alguém. A verdade é que, com a quebra desta harmonia de Deus com o homem, que não tinha esse propósito, não era esse propósito de Deus, a consequência disso foi que o homem se tornou um ser mau. Passando em revista, né, a história bíblica, a gente vai ver que depois daquele momento que o homem foi expulso e começou a trabalhar e a cultivar a terra, teve que se virar, então veio o primeiro assassinato, e os homens foram se multiplicando sobre a terra, e a maldade continuou imperando, e foi crescendo de uma forma tal, que Deus chegou a um momento de olhar para a terra, e ver que tudo era maldade. Lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, Deus olhou para a terra e disse assim: não foi para isso que eu criei o homem. Vou destruir a criação. E Deus saiu como uma lupa, procurando na terra se ainda encontrava algum justo, alguém que ainda não tinha se corrompido por este mal, por esta onda. E Deus achou em Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo. E foi através dele que Deus, e da sua família, que Deus disse assim: não, vamos preservar a criação. E aí teve o dilúvio, salvou somente Noé e a sua família. E crescer e multiplicar e povoar a terra. Foram crescer, multiplicar e povoar a terra. E aí o homem continuou sendo mau. As guerras. Um homem se apropriar do outro, se apoderasse do outro. Um homem fazendo um outro de escravo. Um homem fazendo um outro de posse sua, de sua propriedade, escravizando outros. Foi isso que continuou acontecendo. E Deus mais uma vez olhou para a terra
e viu, rapaz, não tem jeito não, esse povo é um problema sério. Vou fazer o seguinte, eu agora vou arrumar uma pessoa para dela fazer uma nação, vou estabelecer um decreto de leis, e com esse povo eu agora vou tentar mais uma vez consertar a natureza deste homem que só tende para fazer o que é mal. E aí Deus botou a lupa novamente e foi procurando pela face da terra e encontrou quem? Abraão, um homem justo. E disse: Abraão, vou fazer de você uma grande nação. E aí Abraão saiu da sua terra, do meio do seu povo, gerou depois lá na frente o povo judeu, o povo de Israel, deu as leis e agora vai. E aí começou novamente a ter os mesmos problemas. Combater a maldade dentro do homem. Difícil. A lei o homem não obedeceu, os decretos o homem deixou para lá, o homem só quis viver de acordo com a cabeça dele, fazendo mal, fazendo aquilo que desagradava a Deus, a tal ponto que Deus disse: rapaz, escraviza esse povo. Castigou o povo para ver se com o castigo o povo aprendia, né, desde o tempo dos juízes, que Deus permitia que outros povos dominassem o povo judeu para ver se eles aprendiam. Eles caíam em si, se arrependiam, Deus trazia libertação. Quando começava novamente, daqui a pouco eles estavam tudo tendendo para o mal novamente, e se repetiu isso diversas vezes, e Deus, no fim, levou tudo para um cativeiro, e não resolveu o problema do homem. Né, a Bíblia, no Antigo Testamento, as cidades eram fortificadas. Você quer dizer o quê? Existia um muro alto, grosso, construído de pedras, que cercava a cidade e defendia a cidade de quem? De leão, de urso, de elefante, de dinossauro? Defendia do outro, de outro homem. Colocava sentinelas 24 horas nos postos, e ali eles viviam. E quantas vezes, quando amanhecia o dia, estava um exército desconhecido cercando a cidade. Quem é esse povo? Aí lá vinha um mensageiro daquele exército: abre a porta, quero falar com o rei. Aí abria a porta, quando chegava lá diante do rei, aí o mensageiro dizia assim: olhe, o meu rei, meu senhor fulano, mandou dizer a você o seguinte: me entregue essa cidade, toda a riqueza que você tem, tudo que vocês vão ter, seus homens vão ser meus escravos, e suas mulheres vão ser minhas escravas, e suas crianças também. Se você quiser, eu não mato ninguém. Se você não quiser, eu entro aqui, queimo a cidade, destruo tudo, mato todo mundo e levo tudo que você tiver. A maldade aflorada na sua essência. Um homem se apoderando daquilo que é o direito do outro. Não é? A Bíblia é cheia, filmes que a gente assiste aí, diversos. Não é? De forma que a maldade do homem, irmãos, ela não pôde ser contida, porque estava na sua natureza, porque ela foi quebrada lá no Éden. E aí Deus pensou assim, né? Vou usar aqui uma frase humana para expressar aquilo que, como se Deus fosse um homem. Rapaz, está difícil, só tem um jeito de eu mexer e transformar essa situação. É eu ir fazer aquela parte que o homem não pôde fazer. Tem um trave aí que o homem por ele só ele não consegue, então eu vou fazer esta parte, para que através disso agora, sendo removido, né, o homem agora pode se tornar um ser bom, voltado para as boas obras. E aí veio Jesus, e Jesus nada mais, nada menos, não veio fundar religião, Jesus não veio fundar nem aquilo que a gente faz aqui hoje. O que Jesus veio fazer foi reconciliar a criatura com o Criador. Trazer de volta a essência daquele início antes da queda.
restaurar o homem na sua essência, para que ele pudesse se tornar uma pessoa boa e voltada para as boas práticas, como era o propósito de Deus. Pela sua iniciativa, o homem não podia. Então Deus disse: vou ajudá-lo a fazer o que ele não pôde. E agora Jesus diz assim: em mim vocês podem ser. Em mim vocês podem ser. A gente estava aqui, a gente cantou uma série de hinos, né? Quem aqui não quer estar cada dia mais próximo de Jesus? Quem aqui não quer ter mais intimidade com Jesus? Quem aqui não busca viver uma vida que vai querer agradar a Jesus? Todo mundo. Todos nós. E o que é que Jesus quer de nós? Jesus quer que eu seja bom. Só isso. É importante ler a Bíblia, para eu aprender o que é que eu preciso fazer para ser bom. É importante orar, a minha relação, a minha intimidade, porque só em Cristo eu vou conseguir ser bom. Então, não posso desprezar Jesus, porque senão eu não vou conseguir ser bom. Mas, na sua essência, irmãos, o que Deus quer é que nós sejamos bons. Simples. Simples. Eu vou citar uma série de exemplos de mal, para a gente dizer assim: meu velho, me torou no meio. Porque a gente está esquecendo essas coisas. Quer ser bom. Quer ser bom. Para o religioso ser bom, jejuar 3 vezes. É o fariseu lá, né? Jeju 3 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Para ele, o padrão de bondade era aquele. Muitos de nós, né, dentro de um aspecto religioso, a religião ela cria uma casca, uma capa, que você se esconde nela, e ela cria uns jargões, umas condutas para a gente trabalhar, que a gente começa a fazer aquilo e acha que está tudo bem. E, às vezes, a essência da mensagem de Cristo vai ficando esquecida, que é uma coisa simples, muito simples, muito simples. A gente é que complica, né? A gente é que complica. O pecado tem a sua raiz na maldade do homem. Aliás, o pecado foi a desobediência, né? Tem a raiz na maldade. Então, não existe pecado sem falar da maldade. Né? Aí tem um outro desdobramento disso, que a gente também não reflete, não reflete, né? Não medita. E essa pregação é para a gente meditar. Zé tem trazido assim, muitas pregações para o juízo. Né? Essa é para o juízo também. Né? Essa é para o juízo também. A maldade, ela sendo praticada, ela gera uma outra coisa, que a religião não usa muito, que é a injustiça. A religião um pouco fala de injustiça. Eu fui professor de escola bíblica a minha vida toda, aprendi, fui criado no Evangelho. E quando se falava de justiça de Deus, era porque Deus tinha um decreto dele, queria que o cara seguisse aquilo ali. Então, ser justo é seguir aquilo ali. Né? A maldade, irmãos, está nos nossos corações. Aí o que é que aconteceu? Jesus veio, morreu e disse: se você crê em mim, né? Você vai ser transformado em uma nova pessoa. A religião bota a vida eterna. Então, quando eu vou pregar o evangelho, eu já vou lá para o cara dizendo ao cara: ó, se você crê em Jesus, quando você morrer, você vai para o céu. Aí o cara: então eu quero. Quem não quer ir para o céu? Mas tem todo um processo. O céu é o final das contas. Né? O céu é o final. Né? Quando Paulo disse que combati o bom combate, acabei a carreira, né? Cansou, fez o que tinha, ficou velhinho, não podia mais trabalhar, guardou o quê? A fé. E agora eu estou esperando só o quê? O momento de ser levado, que é o cumprimento do processo de salvação. Mas aqui não, aqui tem muito trabalho. Aí Deus vê o quê? Você crê em mim? Jesus disse
assim, rapaz, só através de mim é que você pode ser bom. Mas eu vou fazer uma coisa para lhe ajudar. Eu vou lhe dar dons, que são as ferramentas para você aprender a fazer o bem. Já pensou, já meditou sobre os dons espirituais? A gente já deve tudo eles aqui. A prática deles, o exercício deles tem a ver com fazer o bem. O fruto, mais ainda, o fruto do Espírito é as doses que Deus vai dando a pessoa como se fossem as injeções para ir curando o caráter mau do homem. E o caráter mau do homem vai sendo curado na medida que ele vai tomando aquelas injeções. Se eu não me engano, são 7. Vou contar ali. Vai dando aquelas injeções, e o homem que era mau, pecaminoso, carnal, voltado para fazer o mal, ele começa a partir de então, após receber aquelas doses, que dura a vida toda, ele vai se tornando uma pessoa boa. E o fruto do Espírito não tem nada a ver com unção, tem nada a ver, pode até se manifestar e vai se manifestar nisso, mas isso, a religião já bota isso como um cheque, o cara procurar logo essas coisas, amor, alegria, paz, ser amável, ser benigno, ter domínio próprio, ser manso. Todas essas características que formam o novo caráter do homem, tenta conduzir o homem ao início, à restauração do homem, à reconciliação do homem com o Criador. A transformação, irmão, vem daí. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas. O que é as coisas velhas? A natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? É a tendência para o mal. Vai se passando e tudo vai se tornando novo, porque Cristo, através do Espírito, vai forjando um novo caráter na pessoa. E isso é que é transformação. Sabe o que é isso? Coração puro. A gente canta tanto, né? Eu quero ter um coração puro. Coração puro. Jesus disse assim: se alguém não se tornar como o quê? Uma criança, não poderá entrar no reino de Deus. Aí todo mundo sabe que uma criança é o quê? Pura, inocente, não tem maldade. Eu reservei aqui alguns tópicos de maldade que eu gostaria de trazer à nossa lembrança. E aí a gente vai meditar se a gente está realmente saindo desse mal, ou a religião está cobrindo a nossa natureza maldosa e pecaminosa, e nós continuamos a ser as mesmas pessoas, só com a casca de religiosidade pela frente. Vamos nós? Beber uma aguinha aqui. Primeira coisa que caracteriza, primeira não, né? Não está em ordem aqui, primeiro e segundo não. A ordem é aleatória. A gente viu o que aconteceu, o cara foi, matou um bocado de gente dentro de um lugar, o outro já pegou 4 pessoas que não tinham nada a ver para defender o primeiro, matou mais 4. Isso é só o que você viu, fora os 3.400 que morrem todo ano em Pernambuco, né? Fora isso, fora outros estados do Brasil, quando são mais tudinho, quantas pessoas não morrem assassinadas por ano no Brasil? Isso tudo é por conta da maldade. A corrupção do Brasil, o escândalo da Petrobras, isso é o quê? O reflexo da maldade do homem, não é isso? Na sua essência. Né? Então vamos lá. Alguns exemplos que a gente pratica de forma sutil, às vezes porque a gente não fez o exercício mental. Apropriar-se do direito do próximo. O que é isso?
é obter vantagem em detrimento do direito do outro. Quer que eu dê um exemplo bem facilzinho? Eu gosto muito de dar esse exemplo. A fila do ônibus lá do SEI. Está aqui aquele cano, o ônibus vai chegar, vai parar, a porta vai abrir aqui. E vamos lá, que cabam 40 pessoas sentadas. Qual é o objetivo da fila? É para eu entrar e ir sentado. Quem quer em pé, às vezes ele não vai nem para a fila, porque quando todo mundo enche que ele não tem, ele vai em pé. Mas qual é o objetivo da fila? É eu entrar e ir sentado, é ou não é? Aí chegaram 40, o que é que determina esse acesso para se sentar? É a ordem cronológica de chegada na fila. Primeiro, segundo, terceiro, 39º, o 40º. Está lá esperando o ônibus chegar. Eu sou o 50º, não sei quanto. Quando eu olho que vejo o ônibus que chega aqui, abre a porta, eu dou uma carreira na frente daqueles 40 que estavam na minha frente, entro, me sento e agradeço a Deus. Porque eu me sentei. Faz ou não faz? Isso é o que eu estou trazendo, irmãos, é para todo mundo, não é para a pulsa não, para longe disso. Isso é para a gente meditar de coisinhas que a gente faz. Que a gente só pensa no escândalo do negócio grande. Meu irmão, o cara matou o outro. É que homem perverso e mal, mas a raizinha às vezes está dentro da gente, de coisinhas sutis. O que foi que eu fiz? Eu negligenciei 40 pessoas que chegaram na minha frente, que por direito tinha o assento, a preferência no assento. Eu deixei para lá aqui dali, passei na frente de tudinho e entrei. É falta de educação? É, mas isso é um reflexo do DNAzinho da maldade. Dê poder um cara desse, para você ver o estrago que ele faz, em detrimento do direito dos outros. Vamos ver outro muito comum, né? Está lá uma fila para fazer exame. Aí tem lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tá, o 10º lá. Aí chega eu. Aí desconheço aqueles 10 que estão, não quero saber se eles estão precisando ou menos do que eu, mas eles têm um direito na minha frente, por quê? Porque eles chegaram primeiro. A preferência é deles. Aí eu conheço fulano de tal que trabalha lá dentro. Aí eu passo fulano, eu cheguei aqui, o cara vem cá. Aí eu passo na cara de bando de otário, bando de otário, bando de otário. E entro na porta, atendo e venho para a igreja agradecer a Deus, porque eu fui bem atendido. É para rir, né? É para rir. É para rir. Eu esqueci de pagar o IPVA do meu carro. Atrasou. Aí, poxa, mas eu tenho que andar, vai-se embora. Não, eu resolvo. Aí, a primeira blitz que bater, paro. Aí eu guardo o documento, mas o seu documento está atrasado, seu carro vai ser detido. E você ainda vai pagar uma multa, vou chutar aqui que eu não sei, R$500. O cara, meu velho, não posso, tem que... Quer que eu vou fazer? Seu guarda, veja aí, 50. Aí, vai-se embora. Imagine eu em Brasília, com o poder todinho na minha mão, com aquele negócio todinho, e eu com poder para arrumar não sei quantos milhões, se com uma multa de 500 conto eu dou 50 centavos, o que é que eu não faço? Eu posso condenar aqueles cabas da Petrobras? Se eu faço isso? São tantos exemplos pequenos, irmãos. Eu podia passar a noite aqui citando, que a gente faz involuntariamente, porque a gente não atentou que a gente precisa ser uma nova criatura de fato. E para ser uma nova criatura, a gente tem que arraigar o mal de dentro de nós. Arrancar pela raiz, isso quer dizer. A gente faz o quê? Passa a estrovenga. E a raiz fica lá. Vem para um culto, orar ao Senhor, eu vou agora ser uma nova pessoa, vou parar com tudo isso, mas só passa a estrovenga. Com 6 meses, 3 meses depois, o mato está do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. A gente passava a noite aqui falando de outros.
Negar o pão ao necessitado. A gente vive numa sociedade muito egoísta. A gente está só pensando na gente, no nosso trabalho, no meio. A própria conjuntura do capitalismo, ela já desenvolve um espírito de competição. Né? Você vai no trabalho, todo mundo é seu concorrente, então você tem que fazer o seu melhor para você obter a vaga. Tem 2 vagas para 20, ali você vai. Então, isso já gera na gente, né, um sentimento de egoísta, de querer obter as coisas. Né? E a gente, nessa ânsia de querer, a gente começa a atropelar o direito dos outros, começa a pisar em cima das outras pessoas para conseguir aquilo que a gente quer. E a gente vai deixando as pessoas de lado. Um esmoléu, pede esmola, sai daí, rapaz. Tem não. Uma pessoa que está passando necessidade, ele procura, irmão, vá orar. Vamos orar. A Bíblia diz isso, né? Sobre a prática da fé. Se uma pessoa chegar na sua casa, você não vai dizer, vá orar, meu irmão, que Deus vai lhe dar o pão. Não, rapaz. A prática da fé é você dar o pão ao cara, a pessoa, né? A obra da fé. Então, negar o pão, negar ao necessitado, isso é mal. O preconceito. Vou falar no muito comum. É o preconceito. Preconceito, quando fala só, você pensa logo de cor. Aí o cara diz logo na mente dele, eu não tenho preconceito, porque o que está na evidência é o preconceito de cor. Aí você diz que não tem, você diz que não tem preconceito. Mas um preconceito muito comum que a gente pratica, sabe qual é? Posição social. Chega um morador de rua junto de você, você vai andando, aí vê os moradores de rua, rapaz, vou por aqui não, deixa eu ir por ali, para cortar caminho. Será que é com medo que eles façam mal? Ou é porque eles são pessoas necessitadas que moram na rua e como eu tenho uma certa posição, eu não quero contato nem proximidade com eles? Isso aí vai determinar o que é o coração, bom ou ruim, a semente que está dentro da gente. Logicamente que, né, que muitas pessoas têm uma posição social mais humilde, nós temos muita gente que é voltada para a prática de crime. Ninguém vai ser ingênuo de não levar isso em consideração. Mas você vai passar ali no negócio só porque vai passar no lugar onde é mais humilde. Rapaz, vou por aqui não. Por quê? Porque ali mora pobre. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Se é de raça ou não, é preconceito. Né? De posição, né? Eu sou o chefe. No meu trabalho, como é que eu trato quem tem uma posição de chefia? É supervisor, é alguma coisinha melhorzinha, assim, que tem uns 2 ou 3 peãozinhos sob sua subordinação. Como é que a gente vê essas pessoas? Isso é preconceito, dependendo aí, entendeu? Imagina ser presidente da República, o mundo todinho debaixo dos seus pés, se você tivesse esse tipo de preconceito. Não tem nada, pai, tu é o peão. Tu é o peão. Né? Tu é o peão. A intolerância é o que motivou, né, essa semana aí, que é o cara fez uma charge que ofendeu o Islã. Os cabas foram lá, mataram os caras. Né? Tudo isso é raiz do mal. Utilizar-se de meios para conseguir o que se deseja, né? O jeitinho brasileiro. Muitas vezes nós estamos atrás de facilidades, irmãos, e para obter essas facilidades estamos ferindo o direito do próximo. Isso é a essência da maldade. Que faremos, pois? Que faremos, pois? O que Deus deseja de nós é que pratiquemos o bem. É vencer o mal com o bem. Paulo diz isso lá em Romanos. Eu estava aqui, eu achei tanto versículo de fazer o bem, acabar com o mal com o bem, que se eu fosse listar tudinho aqui, passar umas 2 horas falando. Né, de fazer, aplacar o mal com o bem. Eu vou dizer uma coisa a vocês, preste atenção aqui. Preste atenção.
muitas vezes, a causa de nossas doenças, seja ela de qual for, às vezes não é nem doença, tanto doença física, mas muitas psicológicas, outros tipos de mazela que a gente carrega na vida. Sabe por quê? É porque às vezes a gente está pensando só em nós mesmos. E a gente fica se apegando à religião, buscando Deus, querendo Deus, orando, buscando, e orando, e buscando. Mas a gente está pensando só na gente, no nosso problema. É o meu problema, é a minha bênção, é a minha vitória. Sou eu. Olha para os outros. Quer ver acho que um melhor remédio que pode ter para a gente se libertar dessas coisas todinhas, sabe o que é? A gente começar a pensar nos outros. Se desprezar um pouco de si, e como é gostoso você atender uma pessoa necessitada, você aprender. Eu estou aprendendo a desenvolver uma prática bem interessante para mim, digo para vocês que dirigem, né? Eu estou começando a querer ser bom no trânsito. O trânsito é uma tristeza, né? Você para a fila, o cara passa do seu lado, fica aqueles caras querendo entrar. Está aqui, velho, todo mundo vai passar ali, aí o cara fica se coisando para entrar na sua frente. Por que ele quer tomar o meu direito? Eu não cheguei primeiro do que ele não veio lá de trás, por que ele não pode parar ali e esperar eu passar? Por que ele está me chamando de besta, de otário, porque eu estou fazendo o que é certo? Porque eu estou esperando? Aí fica aquela fila andando pela banqueta, quem não já viu engarrafamento? Será que a gente também não bota o carro e vai embora? Não, eu quero chegar logo. Está engarrafado, o problema não é meu, estou apressado. Esses cabas todinhos que estão aqui esperando são o quê? Você está numa rua e vai entrar para cá. Aí passa um carro, você olha assim, aí, entre aquele e aquele outro, vê se não é. Entre aquele e aquele outro tem um espaço. Aí você fica preparado para quando passar um carro, você entrar, quando não tem sinal. Aí o danado que vem atrás percebe que você vai querer entrar, o infeliz acelera o carro para não dar passagem para você entrar. Não é? É ou não é? O que acontece? Isso é mal, rapaz. Será que a gente também não faz isso? Involuntariamente? Né? Aí, então, estou me educando a isso. Vem um cara, eu sei que ele vai, eu faço luz para ele passar, mesmo eu estando avexado, apressado. Né? Isso é uma forma de eu ir praticando, fazendo boas práticas. E com isso a gente vai, né, desapegando um pouco de uma natureza mal, de alguns resquícios de raiz que vai ficando dentro da gente e vai impedindo a gente de experimentar a verdadeira ação de Cristo na nossa vida. Queria encerrar lendo uma palavra, um texto, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, a gente já vai encerrar. 1 Pedro, capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 8. Isso é o resultado do encontro com Cristo. É o resultado da nova criatura, esse texto que a gente vai ler aqui. Né? Isso aqui está para além de religião. Para além de estar prestando, até de estar participando de cultos, de eventos religiosos. Essas coisas vão para além disso. É o que deve determinar a nossa prática. 1 Pedro 3,8. Eu vou ler na NVI, você pode acompanhar aí na sua versão. Diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos da prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer
porque praticam a justiça, vocês são felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam tudo com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Convido você em casa, depois a ler com calma, refletindo nas nossas ações, no nosso dia a dia, daquilo que o Senhor Jesus deseja que façamos. Pedir